e necessário pensar os seus pensamentos. Senhor Deus, Pai Santo, misericordioso, Deus amado, clamamos a Ti por misericórdia, Pai. Não nos deixe sair daqui sem ouvirmos a Tua voz falando conosco, Senhor. Nos conduz, Pai, segundo a Tua graça, misericórdia e bondade. Abre a nossa mente e o nosso coração para conhecer a Tua palavra, Senhor, conhecer a Tua verdade. Me usa conforme o Teu querer, Senhor, não para falar do meu conhecimento, mas daquilo que o Senhor tem na Tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, irmãos. Nós hoje vamos dar continuidade à nossa série no livro de Atos. Hoje a gente vai... Nossa mensagem hoje ela é um Deus que liberta a mente e os corações. Um Deus que liberta a mente e os corações. Um texto muito conhecido por vocês e que no período que a gente teve recente aí, período político, ficou não só conhecido por nós, mas também pelo povo brasileiro. É João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Infelizmente, o contexto em que esse texto foi usado, não era no contexto que Jesus havia dito. O que seria essa verdade que libertaria o homem, dentro do contexto que Jesus revela? O próprio Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade não é simplesmente afirmações intelectuais a respeito dos fatos, mas a verdade é aquilo que revela a condição do homem como pecador e a condição de quem Deus é como Salvador, provedor, soberano. Isso é a verdade. E é essa verdade que liberta o homem que está aprisionado. Conhecer a verdade, meu irmão, ele te ajuda a identificar a mentira. Obviamente, se eu sei que uma coisa é verdade e outra coisa é diferente da verdade, só pode ser mentira. Não existe mais de uma verdade, né? Verdades diferentes e as duas são verdade. Não existe, só existe uma verdade. A mentira, ela sempre vai buscar te aprisionar nela. A mentira tem essa intenção de aprisionar. A verdade, ela tem a intenção sempre de libertar você do engano. A mentira busca te enganar e te manter debaixo do seu engano, enquanto a verdade, ela te liberta, abre tua mente, te faz entender como é que as coisas realmente são. É isso que a verdade, ela faz. A grande questão que você precisa se perguntar, e a respeito da verdade que Jesus falou, a verdade eterna, de que todos nós carecemos da glória de Deus, que precisamos receber do dom da salvação de Cristo. Essa verdade de que somos pecadores e que sem Ele nada podemos fazer. Essa verdade de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esta verdade é uma verdade que confronta o ser humano. O Evangelho é ofensivo, porque o Evangelho coloca todos debaixo da mesma condição de condenação. Ninguém é melhor do que ninguém. E essa verdade é a verdade que os homens não querem conhecer. E quando eles conhecem, essa verdade liberta eles da escravidão em que eles vivem. Será que você realmente deseja conhecer a verdade? Será que o seu coração deseja conhecer quem de fato você é? O que de fato você tem feito de errado? O que de fato o mundo tem conduzido você para pensar e fazer, concordar, apoiar? Porque, meu irmão, se o seu coração está aberto a conhecer a verdade, Deus vai te guiar por toda a verdade. É necessário então você abrir a sua mente e o seu coração para ouvir a verdade do Senhor. O texto que nós vamos ver aqui é exatamente o momento em que Paulo sai da cidade de Tessalônica e da cidade de Bereia. Nós vimos na mensagem passada que a intenção de Lucas
Provavelmente a intenção de Lucas era que a gente fizesse esse comparativo entre o coração dos tessalonicenses, um coração endurecido, orgulhoso, que não queria se submeter à verdade, e do outro lado um coração que queria conhecer a verdade, que a partir do conhecimento da verdade acabou libertando-se, um coração nobre, que aceitava ser confrontado pela verdade e que queria aprender o caminho. É nesse episódio agora que a gente vai ver, então, que podem existir pessoas que querem adquirir conhecimento, mas elas não são sinceras quando o conhecimento confronta as suas verdades, aquilo que ela considera como sendo verdade. E a gente precisa entender qual é o coração de um missionário nesse mundo, de um servo de Deus em um mundo como que nós vivemos. É exatamente nisso que eu quero começar refletindo nesse texto, sobre o coração missionário do apóstolo Paulo, e ao mesmo tempo fazendo você também avaliar o seu próprio coração, entendendo como é que você tem ficado nesse mundo, que Deus chamou para que você fosse sal e luz, para que você fosse um instrumento dele, para ganhar vidas, para ganhar almas, para o reino de Deus. Atos capítulo 17, verso 16, Atos 17, verso 16, Michele, o celular, por favor. Atos 17, verso 16. Nós vemos o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo estava então em Atenas. Atenas era um centro filosófico, um centro intelectual do mundo daquela época. Muitos pensadores filósofos, nós sabemos que saiu então da cultura grega. Muitos homens que impactaram o mundo até hoje com seus pensamentos, com suas reflexões. E Paulo estava então no centro de todo o pensamento da época. Vamos dizer assim, seria Nova York do mundo de hoje, o centro aí do pensamento mais moderno, mais modernista que nós temos no mundo. Talvez hoje a gente não tenha um centro só, tenham vários. Mas imagina que Paulo estava lá. E Paulo então se deparou com uma condição adoecida da cidade. Talvez as pessoas vissem Atenas como uma cidade moderna, uma cidade avançada, uma cidade que tinha mentes com alta capacidade intelectual. Era a cidade do futuro, onde todos queriam ter uma oportunidade, viver naquele lugar, um lugar talvez que realmente era visto como o polo de tudo que o mundo poderia apresentar em termos de intelectualidade. E Paulo, diante daquela cidade, o espírito de Paulo, ele se revoltava diante da condição espiritual daquele povo. Todo o avanço filosófico daquele povo, toda a diversidade cultural, religiosa, diversidade de pensamento, avanço, progresso reflexivo, foi visto por Paulo como uma condição adoecida daquele povo, daquela cidade. Ele via a idolatria dominante na cidade, e isso revoltava o seu espírito. O verso 17 mostra que a revolta que Paulo tinha diante daquele quadro que ele viu na cidade de Atenas, levou Paulo a tomar uma ação, uma atitude. O coração missionário de Paulo, diante daquele desafio, o verso 17 diz: por isso, falava na sinagoga com os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. Isso levou Paulo a pregar diariamente. O coração de um missionário, meus irmãos, deve estar atento à cultura. E ele vai ver, diante dessa atenção à cultura que está ao redor dele, ele vai ver a urgente necessidade de libertação dos homens, dos seus enganos. No entanto, irmãos, nós estamos vivendo um problema atualmente.
E isso tem sido um movimento que nós precisamos ter muita cautela. A palavra de Deus nos revela que nos últimos dias nós viveríamos o tempo da apostasia, e as pessoas acham que a apostasia é quando você deixa de ser evangélico, ou entra para uma seita. Não, irmãos, a apostasia é o esfriamento do local de onde a fé surge. A Europa, o berço de grandes missões mundiais, foi alcançada pelo liberalismo teológico. E o liberalismo teológico levou as igrejas a morrerem. Hoje elas fecham, são vendidas. Os locais de grandes avivamentos do século passado são escombros de espiritualidade. Então, o que a apostasia faz, meus irmãos, não é fazer você deixar de dizer que é evangélico, mas leva você a viver um estilo de vida diferente do evangelho, e dizendo que é evangelho. Isso é a apostasia, é o desvio da verdadeira fé, é o desvio da pureza das escrituras. E nós temos vivido um movimento, irmãos, que em nome da contextualização da mensagem, tem negociado os valores da mensagem do reino. Eles podem até pregar perfeitamente os princípios básicos da fé, mas a piedade, o amor, o compromisso com o reino de Deus não é o mesmo. Mas o compromisso com o reino de Deus se transforma em um compromisso com a cultura, não mais com o reino. Eu sei que isso é um debate bem mais profundo do que eu posso fazer aqui. Isso é um debate que a igreja hoje tem trazido, pastores têm pensado, refletido isso. Se você gosta de estudar teologia, talvez você já tenha ouvido falar disso. É um debate muito acalorado. Quais são os limites da contextualização? Até que ponto eu posso me adequar à cultura e até que ponto eu não posso me adequar à cultura? Eu vou dizer para você basicamente a minha visão. Não tenho tempo aqui para explicar por que penso assim. Mas se você quiser um dia eu posso chegar para você explicar por quê. Eu penso que os limites são aqueles que nos fazem identificar a adoração a Deus ou a adoração ao mundo. Esse é o limite. O que eu faço vai me levar a adorar a Deus ou me levará a adorar o mundo? Pois a palavra de Deus ela é muito clara quando diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo é cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Não provém do Pai, mas provém do mundo. Então, significa dizer que o mundo possui um sistema de coisas que se rebela contra Deus, em sua origem, em sua essência. Não aceita o trono divino, não aceita o Filho de Deus, não aceita a submissão e a adoração ao Senhor. E esse sistema está no mundo e será julgado por Deus. Esse sistema é encabeçado pelo anticristo, o espírito do anticristo, que João diz que já está no mundo, já domina o mundo. Então nós cristãos precisamos ter uma consciência cristã muito clara a respeito das nossas ações, as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos como cristãos no meio onde nós estamos. Nós fazemos isso para servir e adorar o Criador eterno, ou servir e adorar a criatura e o sistema que o mundo tenta implementar para mim. O cristão, meus irmãos, não deve se acostumar à cultura, porque a cultura irá corrompê-lo se ele não tiver um senso crítico para criticar as motivações da cultura. Muitos crentes imaturos hoje buscam nas celebridades gospel, nos pastores cabeções, os escribas do Novo Testamento. O que é que os escribas faziam? O povo não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia a reflexão teológica. O que é que os escribas vinham? Eles determinavam para as pessoas: você tem que perdoar 3 vezes para cumprir a lei. Então eles determinavam 10 passos para cumprir tal mandamento, 5 maneiras de fazer isso, 4, ou seja, eles determinavam regras para as pessoas seguirem. Hoje os cristãos fazem a mesma coisa, eles vão na internet para saber: posso botar tatuagem ou não?
Posso ter pince ou não? Posso beber ou não? Aí eles procuram os escribas para dizer a eles ou sim ou não. E hoje você tem resposta para tudo. De todo tipo de coisa que você quiser fazer e usar a Bíblia para justificar, você vai ter um escriba dizendo a você que pode ou que não pode. Pode ter certeza disso. Das coisas mais terríveis eu já ouvi. Das distorções mais horríveis das Escrituras eu já vi. Para justificar erros. A grande questão é, as pessoas têm se preocupado sobre o que é adoração a Deus? O que é servir ao Senhor de fato e de verdade? E eu digo a vocês, meus irmãos, que quando nós servimos o Senhor, nós nos rebelamos contra o sistema do mundo. Não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a um, ou servimos ao outro, e continua sendo a mesma coisa. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo, porque Paulo, quando chegou no centro intelectual da época, o pensamento filosófico daquela cidade, daquela época, ela era muito ligada aos princípios espirituais e religiosos da sociedade. O pensamento moderno que nós vivemos hoje, ele faz a distinção entre espiritual e intelectual. Essa separação é mentirosa, isso é uma farsa, isso é uma falsidade. Se o cara disser para você que é cientista ateu, ele também é crente, só que ele é crente na ciência. Ele crê que a ciência tem resposta para tudo. É essa a fé dele. Mesmo que a ciência não provou que tem resposta para tudo, ele tem a esperança de que a ciência resolverá tudo, responderá tudo. Essa é a fé dele. Então ele também é um religioso. Paulo chegou então em Atenas, que era um berço filosófico, onde a filosofia ela se unia à religiosidade de maneira muito forte, muito intensa. Hoje a gente tem essa separação, mas aqui não, aqui era muito forte. O pensamento filosófico, ele era fruto da espiritualidade das pessoas. É tanto que ele cita aqui os epicureus e os estoicos, duas escolas. Uma escola mais materialista, uma escola mais espiritualista. Depois vai pesquisar, você vai entender. Ele cita aqui os filósofos que estão ali e que chamam Paulo para ouvir o que é que ele tem a dizer. É importante você perceber que quando Paulo chega diante daquela situação, a economia daquele lugar girava em torno da idolatria daquele povo. A cultura girava em torno da idolatria, a cidade girava em torno da idolatria, tudo que acontecia naquela cidade girava em torno dos pensamentos idólatras daquele povo, refletia na vida diária daquele povo, na reflexão daquele povo, na filosofia daquele povo, todo o pensamento daquele povo, na moda daquele povo, no que eles acreditavam ser certo e errado, tudo isso refletia. O mundo é assim, irmãos, não se enganem, tudo que há no mundo possui uma razão religiosa para existir. Não estou dizendo aqui que quando você pega, tem uns loucos por aí que pegam a Coca-Cola, abre o correio da Coca-Cola e vira assim e diz, olha aqui, se você girar aqui, você vai ver lá Beelzebu, não sei. Isso é loucura, isso é coisa de gente pirado. Não é assim que o mundo, que o diabo, que o anticristo utiliza o sistema do mundo, não. Não é dessa forma. O que o sistema, então, do mundo quer fazer é desviar a tua adoração, que deve ser a Deus, para você adorar a criatura. É isso que o sistema mundano, o diabo, ele faz. Essa é a tentativa dele, desviar a tua adoração. Porque, meu irmão, se você entender isso, até eu aqui pregando, posso estar fazendo isso pela motivação errada. E estar fazendo, adorando um Deus que não é o Deus verdadeiro. Por isso que você vê hoje pastores fazendo coisas abomináveis aí. E ao mesmo tempo pregando coisas fantásticas e maravilhosas. Você diz, caramba, como é que esse cara prega assim e vive desse jeito? Porque é a adoração que aquela pessoa tem. É a quem aquela pessoa serve. Ela pode estar servindo a si mesma, ao seu próprio ego. Você pode estar vindo aqui cantar para servir ao teu próprio ego. E Deus não recebe isso. Você pode estar servindo na igreja, aos irmãos, tentando fazer o que for dentro da igreja, mas você está fazendo para si, não é para Deus. Deus não recebe o que você está fazendo, porque o que você faz é o que o mundo ensina a fazer: adorar a criatura e não o Criador. A grande questão, irmãos, então você diz, pastor, o que isso tem a ver com esse texto? Meu irmão, será que o teu coração tem sofrido diante do sistema do mundo,
observando como o mundo está, como o mundo caminha. Se alguém diz a você que o mundo ficará melhor, nenhum texto bíblico promete que o mundo irá melhorar. Nenhuma profecia promete isso. Nenhuma. Todas as profecias bíblicas apontam para que o mundo irá cada vez mais piorar. Mas pastor, aí a igreja, apostasia. A coisa vai ficar difícil, cada vez mais difícil. Então eu digo a você, meu irmão, que vai ficar cada vez mais difícil ser crente. Cada vez mais doloroso ser fiel a Deus. Nós já estamos vendo práticas pecaminosas, às vezes até dentro das igrejas, que as pessoas estão tratando como naturalidade. Jovens que já namoram e têm vida sexual ativa, e a igreja sabe que está tranquilo. Eles não vão casar mesmo? Não tem problema não, já estão num compromisso, as famílias sabem, está tudo bem. É assim, meus irmãos, que as igrejas têm vivido. Pastores no 3º, 4º, 5º casamento. Mas está bom demais, ele prega bem, ele tem uma boa imagem, tem uma boa fala. O verdadeiro crente, ele não se amolda ao sistema do mundo. E por isso, ao ver o sistema, ele se sente perturbado com o que ele vê. Meu amigo, meu irmão, você não pode achar, se você por acaso convive no teu trabalho, vê coisas, e o teu coração não se perturba, é sinal de que o teu intelecto já aceitou como normal muita coisa que Deus não aceita. E por isso, muitas vezes, pelo teu coração não se perturbar diante da maldade do mundo, é que você muitas vezes não evangeliza o teu colega de trabalho, não testemunha sobre Cristo com a tua vida, não toma a ação que Paulo tomou. Reflita, meu irmão, como é que tem sido a tua vida? Como é que você tem encarado esse mundo? E o que tem ficado cada vez mais complicado nesse mundo, mais difícil, mais doloroso. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, ou 1 Pedro, não lembro agora, que Ló, ele vivia com sua alma afligida dentro de Sodoma. Quem assistiu o último estudo que eu dei dos homens vai entender bem o que eu estou falando. Se não assistiu, vai lá no YouTube, está lá, você assiste, é interessante. Ló ficava afligido dentro daquela cidade, aflito. Só que Ló não saía da cidade. E você se pergunta, por quê? Se ele vivia aflito dentro da cidade, por que ele não saía da cidade? Quando a gente faz uma análise da vida de Ló, a gente percebe que Ló, ele tinha um ponto fraco na vida dele. Era a busca pela prosperidade financeira. Como Sodoma e Gomorra eram cidades ricas, fornecia para ele a estrutura que ele queria para prosperar financeiramente. Mas era uma cidade imoral. E ele sabia da imoralidade da cidade. Mas isso já tinha corrompido Ló de tal forma que Ló já tinha permitido até que suas filhas casassem com ímpios. Ímpios esses que quando Ló foi lá avisar para eles que a cidade seria destruída, eles riram da cara de Ló e disseram, tu tá brincando, rapaz, conversa é essa? Não levavam nem Ló a sério. O próprio povo da cidade dizia, esse estrangeiro vem aqui querer mandar na gente, ou seja, não recebiam ele. O que Ló estava fazendo ali? É por isso que nós entendemos o ato abominável de Ló de propor colocar as filhas para serem violentadas para proteger os anjos. Você diz, como é que um pai pensa uma coisa dessa? Que loucura, não é? Porque o padrão moral de Ló já havia baixado, apesar dele ser um homem justo. Justo no sentido de um homem que acreditava no Senhor. Como Abraão, que foi justificado por fé. Mas o padrão moral de Ló havia baixado e ele era prisioneiro da sua própria paixão, a busca por uma vida melhor, financeira. Quantas vezes, meu irmão, você negocia os princípios do Evangelho, o testemunho cristão na tua vida, você negocia com o mundo, porque você quer obter algo que é o desejo do teu coração e que está distante do Senhor, porque você adora a criatura do que o Criador.
A preocupação do cristão, meus irmãos, nos mínimos detalhes. Isso é uma coisa, irmãos, o crente em tudo que ele faz, ele precisa perguntar a si mesmo: o que as pessoas irão pensar disso? De que forma isso irá falar bem do meu Senhor ou falar mal do meu Senhor? Isso vai te ajudar a definir que emprego você escolhe, que palavra você fala, que conteúdo você assiste, que publicação você posta, que roupa você usa, que decisão você toma no seu emprego. Isso vai definir tudo o que você faz, porque tudo o que você faz você precisa questionar: eu farei isso para agradar a Deus ou para agradar o mundo? Para receber aplausos do mundo ou para receber aplausos do Senhor? Estou dizendo que Deus está ali para bater palma para você, estou só fazendo a comparação. É por isso que você vê às vezes crentes com atitudes que você diz: como é que esse cara postando coisas, às vezes até a pessoa posta com o maior orgulho do mundo, tomando cachaça e posta lá: estou aqui nas minhas férias. Como é que o caba tem orgulho de mostrar para todo mundo que ele está fazendo coisa errada? Por que ele tem orgulho disso? Porque ele quer o aplauso do mundo. É o mundo a quem ele adora, não é o Senhor. Meus irmãos, diante do coração do apóstolo Paulo, do desejo que ele tinha então de levar a verdade, de confrontar aquelas pessoas, ele tomou a ação de pregar todos os dias confrontando, até o ponto em que Deus, o supremo guia de sua obra e de sua glória, pegou aquele apóstolo de um coração apaixonado pela glória de Deus e pela libertação das almas daqueles homens, e abriu a ele as portas do centro, do ponto de origem, do local de onde saía os maiores pensamentos, os mais profundos pensamentos daquela época, o Areópago. Deus abriu a porta do centro do pensamento daquela época, para que o Evangelho fosse anunciado. O verso 18 diz: e alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, dois grupos que tinham pensamentos conflitantes, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam de outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Interessante, né? O esporte do brasileiro é jogar pelada no domingo de manhã. Pode passar aí nesses campinhos aí, você vai ver meio mundo de gente jogando, mesmo com coronavírus, mas estão lá, se aglomerando. O esporte do brasileiro é futebol. O esporte do ateniense era o quê? Filosofia. Imagina se o nosso Brasil fosse assim, hein? Nosso esporte fosse o debate intelectual, meu amigo. Mas o que é que vocês veem às vezes nas universidades, o pessoal debatendo? Um dia desse eu vi um título de um artigo de uma pessoa dizendo assim: as fases ele ia fazer uma análise filosófica do órgão excretor humano. Meu Deus! Olha que loucura. E tem pessoas batendo palma. É muito intelectual isso. É muito intelectual. E a gente vendo essa loucura, a gente diz: meu Deus. E o pior é que tem crente que não se revolta com isso. Para ele está normal. É o fluxo. A fila anda. Não, isso é loucura. O mundo está louco. Mas aqui em Atenas eles queriam saber: peraí, eu quero ouvir, que novidade é essa? Vem aqui,
falar a tua doutrina aqui para nós, tua filosofia aqui para nós. E Paulo, guiado por uma capacidade intelectual, obviamente capacitado pela graça de Deus, inteligência dada pelo Senhor, ele faz um discurso, irmãos. Esse discurso aqui já tem muitos autores que já escreveram livros inteiros fazendo análise apologética desse discurso. Esse discurso do apóstolo Paulo aqui é um discurso impressionante, a quantidade de coisas que você consegue refletir sobre esse discurso dele. Eu vou trazer aqui de maneira muito breve, porque não é o alvo a gente trabalhar as implicações teológicas e filosóficas do discurso dele, mas eu quero aqui apresentar de maneira geral para você qual a lógica que ele usou nesse discurso e de que forma isso pode ser útil para nós também. Vamos lá. Primeiramente, no verso 22 a 23, diz o seguinte: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Ou seja, eles não eram religiosos somente no final de semana, quando eles iam para a igreja. Eles eram em tudo religiosos. Na concepção de um ateniense, ele poderia se sentir elogiado. Ele está me vendo como alguém religioso. Sou uma pessoa muito boa. Sou uma pessoa... Hoje, religião está muito ligada à ideia de moralidade, né? Mas no pensamento grego, religiosidade estava muito mais ligado à ideia de intelecto. Era esse o pensamento. Então, você ser uma pessoa muito religiosa significava ser uma pessoa bastante intelectual. Uma pessoa que refletia bastante a respeito sobre a vida, criação, todas as coisas, de onde venho, o que sou, o que faço. Ou seja, aquele pensamento, todo aquele pensamento filosófico a respeito da vida, a origem da vida, porquê da vida, o porquê da existência. Então ele chamou aqueles homens de pessoas religiosas. Do ponto de vista ateniense, grego, eles estariam sendo elogiados. Do ponto de vista paulino, ele está falando uma verdade sobre a condição espiritual de morte daquele povo. Vocês são religiosos. Sabe por que vocês são? Porque vocês são mortos em seus delitos e pecados. O fato, e aí a gente vai entender melhor por que eu estou dizendo isso. Quando ele diz o seguinte, verso 23, porque andando pela cidade, essa é a razão porque ele está chamando ele de religiosos, e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Irmãos, ele pegou um gancho impressionante aqui. Andando pela cidade, ele viu os objetos de culto deles, os diversos templos, a diversidade de deuses. Você tem o Deus do trabalho, o Deus do amor, o Deus da inteligência, o Deus do sol, o Deus do mar, o Deus do céu, o Deus da terra. Eram diversos deuses, uma infinidade de deuses. Eram tantos deuses que, assim como a gente tem a nossa cultura, né, brasileira, que é uma cultura predominantemente católica, o entendimento da cultura católica é que dos diversos santos, o povo reconhece a sobrenaturalidade de alguém, e a Igreja Católica então assume essa sobrenaturalidade e faz o processo de canonização para dar patente de santo. No Brasil existem mais santos do que dias do ano. É uma diversidade impressionante. E você tem aí o santo das causas urgentes, o santo o padroeiro do motorista, o padroeiro do professor, o padroeiro do santo dos olhos, santo da cabeça, santo do pé, santo de não sei o quê. Você tem uma diversidade. A estrutura é basicamente a mesma, só que cai a patente de Deus para santo. Mas o pensamento básico do coração humano é o mesmo. Só que Paulo, ele pegou um gancho interessante. Provavelmente, eles tinham esse altar ao Deus desconhecido em virtude da infinidade de deuses, que toda vez que alguém vinha com um Deus novo, você teria que ter um espaço novo, para evitar problema, vamos fazer um Deus desconhecido, porque se alguém chegar, ninguém briga, porque não, esse Deus a gente conhece não, mas a gente tem ali, vai adorar ele ali, naquele lugar ali, porque ali é do Deus desconhecido. Então se você não tem o seu templo do seu Deus aqui, tem um ali para eclético, ecumênico, todo mundo, aquele altar ali aceita todos os deuses, então vá lá. Paulo pegou o gancho porque o altar era dado ao Deus desconhecido, porque de fato, eles não conheciam o Deus verdadeiro. É interessante nós entendermos, irmãos, porque a grande questão aqui que Paulo está trabalhando então, basicamente é a ideia de politeísmo, muitos deuses, e monoteísmo, Deus único.
No pensamento romano, os cristãos eram ateus, porque todo monoteísta, ele crê que só existe um Deus, único, e que todos os outros são invenções. Isso é o monoteísmo. Para o romano, os cristãos eram ateus, isso também levava à morte. Pastor, mas isso não existe hoje mais não. Existe sim, meu amigo, porque todo mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é politeísmo. Só que é um politeísmo disfarçado de politicamente correto, que é o Deus desse século. O politicamente correto é o Deus da nossa geração. É o ecumenismo. É o politeísmo, mudou só o estilo, mas a dinâmica do coração é o mesmo. O que então acontece aqui? Quando Paulo refere-se a eles serem extremamente religiosos, os efeitos no coração humano da ausência de um Deus verdadeiro leva o homem a buscar substitutos do Deus verdadeiro. O que é a religiosidade humana? Lá em Eclesiastes diz que Deus ele criou o homem e pôs a eternidade no seu coração. Lá em Romanos, capítulo 1, diz que Deus deu ao homem a consciência que o acusa e que o aprova. A própria consciência do homem, ela também tem esse trabalho. O que é que acontece? Quando Deus nos criou, seres humanos, fazendo a gente a imagem e semelhança dele, pôs em nós uma necessidade. Assim como você tem vontade de tomar água, de comer, de dormir, Deus também pôs uma necessidade de adoração. Uma necessidade de adoração que te conduz a pensar como adorar. Isso é religião. Como eu adoro? A religião te diz como. Está entendendo? A dinâmica é essa. Como eu adoro? Aí você quer saber como? A religião diz assim. Ah, eu sou ateu. Como é que eu adoro o materialismo? A religião ateísta da ciência diz para você, a partir da ciência, do conhecimento, você adora. O que é que acontece então? Quando o homem, ele tira Deus, o buraco, a cratera que fica no coração dele, causa uma sede de adoração a ele. E aí o que é que ele faz? Ele, como ele não quer aceitar o Deus que se revela, porque Deus é o Deus que se revela, é o Deus que determina como eu devo adorá-lo. Não sou eu que determino como eu adoro a Deus, é Ele quem determina como Ele quer se revelar, o que Ele quer dizer. Ele é a fonte, eu apenas sigo a luz. Como eu não aceito isso e eu quero determinar o meu destino, afinal de contas eu comi do fruto porque eu queria ser semelhante a Deus. O vazio existencial acontece no meu coração, o que é que eu faço? Eu crio meios que tentam me ligar a Deus. Religare. Lembra do latim? A palavra religião vem da palavra latim chamada religare. Religião, tentativa de ligar-se com Deus. Mas aí eu crio deuses, para que eu possa me ligar a eles. A ausência de um Deus verdadeiro leva o homem a buscar uma diversidade de deuses que não explicam, que não preenchem, que não resolvem. Porque, por exemplo, se eu penso que o dinheiro vai me trazer segurança, alegria, satisfação, ele pode me trazer essas questões materiais, mas ele não me traz prazer sexual. Ele é limitado. É um Deus para mim, mas é limitado. Ok, então eu vou na sexualidade. Ok, ela me traz prazer, mas não me traz recursos financeiros. Ela é limitada. Ok, então o meu Deus é o trabalho. O trabalho é o que vai me trazer benefício. Ok, mas ele não traz um casamento saudável. Ele não me traz saúde. O que é que eu estou querendo dizer, irmãos? Nós, naturalmente, o nosso coração busca, então, criar deuses para se sentir seguro, para se sentir satisfeito, para se sentir feliz, para se sentir em paz. Mas esses deuses não nos dão a plenitude da segurança, da paz, da satisfação. Eles não nos dão isso. Somente o Deus verdadeiro nos dá. Por quê? Porque o Deus verdadeiro usa o dinheiro
para nos trazer provisão. O Deus verdadeiro usa o trabalho para te trazer dignidade. O Deus verdadeiro utiliza a sexualidade para te trazer prazer real. O Deus verdadeiro, Ele usa todas essas coisas para servir a Ele, para trazer a você satisfação plena. Mas porque é Ele quem é o alvo da minha busca. É assim que funciona. Quando eu não quero isso, eu me torno o quê? Politeísta. Então Paulo está afirmando aqui o quê? Olha, eu percebo que vocês são religiosos, porque é natural que vocês sejam. Vocês não creem em absolutos. Vocês não creem em algo absoluto, em um Deus. Vocês creem em vários deuses. Mas existe um Deus desconhecido, que é esse que eu quero apresentar a vocês. Obviamente aqueles homens ouvindo aquilo disseram, opa, peraí, vamos saber um novo pensamento filosófico. Um Deus novo que vai nos trazer novas reflexões. Aí no verso 24, ele anuncia um Deus que vai de encontro a tudo que aqueles homens entendiam ser divino. Olha só, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Ele confrontou diretamente a ideia de que Poseidon é o Deus do mar, Atena, a deusa do conhecimento, da ciência. Aí você tem Zeus, o Deus dos céus. Aí você tem o outro, o Deus das profundezas, da morte, esqueci o nome dele. Mas você tem deuses responsáveis. Aí você tem Eros, o Deus da sexualidade, do amor sexual. Aí agora Paulo apresenta um Deus que é Senhor do céu, da terra, fez tudo que nela há, absolutamente soberano, criador, que não divide sua glória, nem sua presença com nenhum outro, pois Ele é absoluto. Isso é um pensamento extremamente destrutivo para o politeísmo, porque ele nos leva a entender que não existem substitutos a Deus, e Deus ele é completo, total, soberano. Não existe poderes lutando com Deus, ou deuses lutando por poderes. Não existe isso. Até o pensamento do meio evangélico que diz que Deus está lutando com o diabo e o diabo está lutando com Deus, e eles estão numa guerra para ver quem vence, esse pensamento chamado batalha espiritual, isso é um pensamento errado, equivocado, isso é um pensamento politeísta, é um pensamento que põe Deus e o diabo em pé de igualdade. Isso não existe. E Paulo apresenta isso para eles. Mas não só isso, ele também completa dizendo, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele está muito acima de qualquer lugar, templo. Ele não precisa de um lugar para ser adorado. Diferentemente daqueles deuses que precisavam dos santuários para serem adorados, ele não. Sem contar que no verso 25 ele diz, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. O pensamento politeísta dos gregos entendia o seguinte, como é que funciona? A idolatria, meus irmãos, o mecanismo é o mesmo, certo? É o mesmo mecanismo. Você tem um Deus que você criou, a imaginação social criou uma coisa que promete alegria, felicidade e prazer, o que eu preciso, certo? O que é que os deuses gregos eram então? Para que eu pudesse obter um benefício em determinada área da minha vida, eu tinha que servir aquele Deus, fazer um sacrifício, oferecer alguma coisa para ele, para que eu possa obter dele um favor, uma graça. Vocês já viram isso em algum lugar? É a mesma estrutura do pensamento, gente. Faça uma promessa para você ganhar uma coisa, aí o santo faz para você, pronto, você tem que pagar a promessa agora. É uma negociação, você tem que servir para receber. O que é que então, por exemplo, você é o santo lá, você é caminhoneiro, aí você reza para o padroeiro dos caminhoneiros, acho que é São Cristóvão, se eu não me engano. Não é São Cristóvão? Acho que é. Padroeiro dos caminhoneiros. Aí você reza para ele, oferece vela, faz todo aquele processo que tem que fazer, faz uma capela para ele. Para quê? Para agradá-lo. Porque agradando ele, ele vai fazer por você o que você precisa.
Esse é o sistema idólatra. Pastor, mas eu não tenho santos que eu idolatro. Ok. Se você é alguém que vive uma idolatria na área da sexualidade, você busca oferecer a partir do sexo algo que vai te trazer dele paz, prazer, completude. Você vai se sentir completo por obter aquilo. Se você é alguém que idolatra o dinheiro, o que é que você faz? Você se submete a ele, você engana, você mente, você rouba. Por quê? Porque você quer obter o dinheiro. É ele o seu Deus. É a ele que você faz tudo pensando em dinheiro. Porque ele é quem determina. É o mesmo sistema, irmãos. Não, pastor, mas graças a Deus eu sou crente. Ok. Deixa eu tocar na tua ferida agora. Por que você toca aqui na igreja? Por que você serve? Por que você interpreta? Por que você canta? Por que você prega? É porque você quer agradar a Deus? É, pastor. Amém, louvado seja o Senhor. Mas você quer agradar a Ele por quê? Porque você quer obter alguma coisa dEle? Porque você quer que as portas do céu se abram para você obter a graça? Para você ter uma facilidade, já que você é servo dEle? Eu estou assim com Jesus. Minha oração é mais poderosa, eu oro e Ele faz. É isso que você faz? Pois se esse é o teu pensamento, você é um idólatra. Você está adorando um Deus pagão, não é o Deus de Israel. Não é o Deus verdadeiro, é um Deus que você criou na sua cabeça. Sabe por quê, irmãos? Porque o cristianismo é exatamente o oposto disso. Nós não servimos a Deus para receber, nós servimos a Deus porque já recebemos dele. Olha o que é que o texto diz. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você, meu amigo. Tem uma conversa, eu já vi aí, Deus precisa daqueles que o adorem em espírito. Deus não precisa não, Ele não precisa. Não falta nada a Ele. Quando você não serve a Deus, quem perde é você, não é Ele. Ele não precisa. O texto afirma, não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. A todos Ele dá chuvas a justos e injustos. Sabe o que é isso? Graça, bondade, misericórdia. Esse é o nosso Deus. O que então ele está falando aqui é o conceito de um Deus gracioso, provedor, que não precisa ser servido, pois não lhe falta nada. Isso, irmãos, é um conceito estranho ao coração. Por que que a salvação pela graça é tão difícil ao ser humano? Por causa de uma coisa chamada orgulho. Você que está aqui, que não conhece a Cristo, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é que você faz para ser salvo? Sabe o que você precisa fazer para Deus para ser salvo? Nada. Não, mas me diga o que é que eu... Nada. Caia de joelho. Abra sua mão e receba. Graça. Se esvazie. Se humilhe. Reconheça que você é pó. Que você precisa dele para respirar, para viver, para levantar de manhã, para trabalhar, para casar, para tudo. Faça isso. Ah, mas isso é alguma coisa que eu estou fazendo? Não, meu irmão, pelo contrário, é reconhecendo que você não precisa fazer nada, se esvaziando. Meus irmãos, isso é um conceito que confronta, porque o orgulho humano quer servir para receber. É um coração que busca autojustificativa pelos seus próprios esforços. O conceito de graça, meus irmãos, precisa ser amplamente ensinado. E a responsabilidade do homem diante da graça de Deus é reconhecer a graça e servir como consequência dela. Alguém alcançado pela graça, alguém que compreendeu a graça, não levanta-se da oração sem ser impulsionado pela graça para servir ao Senhor.
Por isso que a Bíblia está repleta de coisas dizendo o seguinte: se é que você, meu amigo, meu irmão, meu querido irmão, se você é crente há muitos anos, mas a tua vida continua um desmantelo, sinto te dizer, crente tu não és. Porque ninguém que é alcançado pela graça consegue viver no esporte do pecado, como se nada tivesse acontecendo. Entenda isso. Reflita isso. E Paulo ainda continua dizendo, expressando um ponto importante do verso 26, dizendo: de um só homem ele fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e o limite da sua habitação. Ele fez os homens, estabeleceu aos homens os limites, estabeleceu o limite de quem ele é, para relacionar-se com o homem. Isso eu já estou explicando para você o sentido, por conta do tempo, já estou falando o texto, explicando o sentido. Por que ele fez isso? Porque ele criou os homens, as nações, estabeleceu os limites para se relacionar com o homem. Por que Paulo está dizendo isso? Porque no pensamento, por exemplo, espera aí, só ver o nome deles de novo aqui. Dos epicureus. O pensamento dos epicureus, dos filósofos epicureus, era o quê? Os deuses nos criaram, mas não estão nem aí para a gente. Eles vivem lá numa outra dimensão e a gente está aqui vivendo a nossa. Esse é o pensamento dos epicureus. O pensamento dos estoicos já era na direção de quê? Deus é tudo. Todas as forças são Deus. Você já deve ter visto gente pensando isso, né? Principalmente a galera do yoga. Eu vou dizer logo uma coisa aqui, que eu estou vendo um movimento interessante. Eu estou percebendo que é um movimento, eu imagino que isso é um movimento que o anticristo está trabalhando aí, porque a nossa geração está voltando à religiosidade. Porque a gente veio da geração moderna, que é a geração da ciência. A gente está se decepcionando com a ciência. O mundo está se decepcionando com a ciência, porque está vendo que a ciência não explica tudo. Aí a gente está voltando a um movimento pós-moderno. Isso é um adendo. Um movimento pós-moderno de quê? Retorno à espiritualidade. Então a geração dos nossos filhos, netos, vai ser uma geração espiritualizada. Pode olhar que a galera está na onda da yoga. Pastor, crente pode fazer yoga? Eu creio que absolutamente não. Sabe por quê? Porque yoga é um exercício físico, mas ele tem uma parcela espiritual. Respire, limpe seu espírito, medite. A TV Cultura tem feito yoga para crianças, então fica de olho aí se o teu filho está assistindo e fazendo a posição do camelo, a posição do cavalo, não sei o que lá, esvaziando o espírito, porque o macaco tem um espírito de não sei, cuidado aí com essa onda. Eu sou assim, eu penso, olho, eu vejo o mundo e digo assim, não tem coisa boa vindo, é do mundo que está vindo, não tem coisa boa aí não, deve ter, é treta, volta que vai dar problema. Então pensa assim, eu estava refletindo, gente, eu falei no início da mensagem anterior, hoje eu fiz uma publicação, estudando aqui para essa mensagem, está chegando o tempo que não ter uma tatuagem é um ato de rebeldia. Ter a pele limpinha é um ato de rebeldia. Um dia desse eu vi, o Cristiano Ronaldo, ele é um atleta que não tem tatuagens. Por quê? Porque ele parece que doa medula, doa uma série de... E aí você não pode ter tatuagem, porque senão você limita alguns aspectos de doação, né? Se eu não me engano é isso. Ele não tem. Aí ele é visto como alguém estranho, porque não tem tatuagem, que todo mundo tem. A gente está vivendo na época em que, se você não tiver uma tatuagem, vai chegar o tempo, que se você não tiver, você é um rebelde. É igual o Black Lives Matter, né? Se ele levantar a mão e você não levantar junto, você está contra eles, você é um racista, você é isso, você é aquilo. Vai ser a mesma coisa. Se você não tiver uma, e hoje os crentes, a moda é essa, né? Esse é o problema. Porque a gente o quê? A gente deixa que o mundo determine os objetos de adoração deles, a moda, os sistemas. E se eu for diferente daquilo, eu sou alienado. Aí hoje a desculpa é, vamos contextualizar, aí eu fico igual. Para quê? Para que eu vou fazer isso? Meu ver é o seguinte, meu Deus me criou lindo, maravilhoso. Se ele quisesse marca em mim, ele já tinha me feito com marca.
de nascença. Eu até tenho um aqui embaixo do braço, um sinal aqui, marrom aqui. É uma tatuagem de nascença, Jesus me deu. Pronto, está aqui. Eu não preciso de mais isso, mas por quê? Para quê? Eu vou me submeter a quem fazendo isso? Para provar o quê para quem? Isso vai aumentar em quê a minha adoração a Deus? O que Ele espera de mim? O que Ele pede de mim? Então, meu velho, valeu, eu sou velho, tem cabeça de velho. E gosto de ter cabeça de velho. Se isso é ter cabeça de velho, amém. Glória a Deus. Quando ele estabelece aqui, irmãos, no verso 27, estabelece o limite de sua habitação. Para quê? Para que os homens, para buscarem Deus, para os homens buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. O que é isso? Deus estabeleceu limites para se relacionar com o homem, criou o homem com aquilo que a teologia chama de homo religiosos. É o homem naturalmente religioso. Deus nos criou seres religiosos, seres carentes de ser adorador. Nós temos essa necessidade de adorar. Se você não adora a Deus, você adora alguma coisa, meu amigo. Alguma coisa você adora, se não adora a Deus. Deus nos estabeleceu assim, por quê? Porque essa necessidade que a gente tem faz com que a gente fique procurando. Vou procurar onde? Eu vou procurar no espiritismo, eu vou procurar no catolicismo, eu vou procurar no islamismo, para ver se eu acho Deus. Mas o que eu crio não me faz achar Deus. É o que Ele cria, é o que Ele estabelece, Ele se revela, Ele determina os meios para que eu alcance-o. E é isso que Ele está então estabelecendo aqui. E aí no verso 28 ele diz, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. Ele usou até uma poesia local para estabelecer um ponto interessante, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ele está dizendo, olha, nós somos seres religiosos, nós buscamos a Deus, mas nós não achamos, não conseguimos achar pelo nosso esforço. Naturalmente, o que a gente faz? A gente começa a criar coisas para ser os nossos deuses, para nós acreditarmos que aquilo vai nos trazer, o plano de saúde vai me trazer saúde, o seguro do carro vai me trazer segurança em caso de acidente, o meu emprego público vai me trazer estabilidade, ou seja, eu crio coisas para me sentir seguro. Mas se eu tiver um plano de saúde e pegar uma doença incurável, o plano de saúde não vai me ajudar. Se eu tiver o seguro do carro, bater o carro e morrer, o seguro não vai me ajudar. Se eu tiver um emprego com estabilidade, mas eu pegar um câncer, isso também não vai me ajudar. Sabe por quê? Porque todas essas coisas provêm do Senhor. Ele é a fonte. Se Ele não estiver sendo a fonte, essas coisas não servem de nada. Então eu não posso cair no erro de reduzir Deus a essas coisas. No tempo, aqui na visão deles, eles reduziam ao quê? Ao ouro, à prata, tentando, é a deusa Medusa, é o Hércules, é Atena, é essa imagem aqui, é Zeus com raio, ou seja, eles reduziam. Mas aí você diz, nesse ponto, aqueles homens, ouvindo a mensagem, poderiam dizer o quê? Rapaz, esse é o meu pecado. Eu sou um idólatra. Esse Deus é a resposta para as minhas dúvidas. É Ele que eu quero. O que eu faço então? Verso 30. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares, se arrependam. E aqueles homens poderiam responder o quê? Amém, eu me arrependo. Eu não quero mais viver assim, eu não quero mais viver confiando na moda, querendo servir ao mundo, à moda, a opinião dos outros, dos amigos. Eu não quero mais viver assim, eu quero viver servindo ao meu Deus. O que eu faço? Como eu alcanço Ele? O que eu devo fazer? Verso 31, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Ele escolheu o seu Filho, como o caminho que me leva a Ele. Ele enviou o seu Filho, porque a mensagem do Evangelho é Deus dizendo ao homem, você não é capaz de se salvar.
Essa é a mensagem do Evangelho. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí, meus irmãos, ele agora tocou num ponto complicado, porque a morte da cruz e a ressurreição, na cabeça dos judeus, a morte de cruz era uma ofensa, é maldição. Então os cristãos, eles acreditavam num Deus maldito, na cabeça do judeu. Isso é escândalo. Como dizer que Deus, o nosso Deus, veio morrer numa cruz para ser maldito? Não! A gente sabe que ele fez maldição por nós. Para o judeu é loucura, para o judeu é blasfêmia. E para o grego? Ressurreição de mortos? Isso é loucura. Porque o pensamento grego, na sua maioria, era materialista. Morreu, acabou, meu velho. Fecha, bate o prego do caixão, vira a ponta, já era. Não tem mais volta. Para o grego era assim. Ressurreição de mortos? Isso é loucura. Nesse ponto, aqueles homens foram confrontados. E aí, eles se tornam loucos ao crerem em ressurreição dos mortos. E todo o mundo grego iria se levantar contra eles e chamar eles de doido. Dentro da escola filosófica que eles seguiam. Verso 32, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram, outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Isso na realidade é aquela resposta que você dá para vendedor, né? Você chega para o vendedor e não quer comprar nada, aí você diz a ele, não, depois eu passo aqui, mas você não passa. É aquela conversa de vendedor, aqui é a mesma conversa, olha, esse negócio de ressurreição, depois a gente escuta você, pode ir embora. Eu não vou escutar nada daquilo. Verso 33, a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. É interessante porque, quando Lucas cita o nome das pessoas que se convertem, esses nomes são importantes para a missão da igreja naquela época. Eu pesquisei sobre o Dionísio e a Dâmaris, eu não encontrei mais nenhuma outra referência deles nas Escrituras. Mas se eles são citados aqui, a intenção de Lucas então era que as pessoas da época, quando lessem, rapaz, então foi aqui que o famoso Dionísio se converteu. Foi aqui que aquela Dâmaris lá, ela chegou ao conhecimento da verdade. Foi nesse ponto aqui, interessante. E outro detalhe, Dionísio, quem ele era? Um areopagita. Ele era alguém que estava trabalhando no Areópago, no centro. Irmãos, nós não temos areópagos hoje, mas os areópagos de hoje são as universidades. Os locais onde as pessoas estão refletindo, pensando. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos nossos que estão vivendo aí no ambiente de Instituto Federal, de universidades. Fui universitário, eu sei como é. Fui da área de exatas. A área de exatas a gente não sofre tanto não. Mas a área de humanas já é uma área bem complicada para o cristão. Mas eu oro ao Senhor que você tenha coragem de se posicionar como cristão no meio do areópago da universidade. Você vai ser zombado, você vai perder a oportunidade de bolsa, de iniciação, você vai perder grandes oportunidades de crescimento dentro da faculdade. Mas o fato é que se você é fiel ao Senhor, alguns Dionísios vão ouvir o Evangelho através da tua vida e vão se libertar. Essa é a tua missão, meu irmão. Se você está nesse ambiente, essa é a tua missão. Esse é o teu chamado. Se você é estudante e está lá, seja crente lá dentro. O problema, irmãos, pelo menos na minha época, o problema da área de exatas não era nem tanto o pensamento. Era o problema da prostituição e bebida, farra, a galera se entregando à bebida, a farra, a pegação de mulher, às vezes até pegação de homem também. Esse era o fator complicador. E você, muitas vezes, você estava lá, eu reunia para estudar com algumas pessoas, o papo entre os caras era a noite de ontem. E muitas vezes tinha momentos em que eu tinha que estar com aquelas pessoas para tirar alguma dúvida, para estudar junto, para resolver um exercício, para fazer um trabalho.
Meu amigo, o ouvido da gente tinha que pedir misericórdia ao Senhor. Não era um local fácil. Mas muitas vezes eu me senti excluído de diversos pontos, diversos momentos, eu era excluído por eles, por ser crente. E hoje eu conheço alguns que estudaram comigo e hoje são crentes, me acompanham nas redes sociais, sabem que eu larguei a engenharia para viver do Evangelho, e seguem, lembram do testemunho, lembram das minhas ações, das minhas atitudes. Pode ser que eu não tinha um confronto ideológico, mas a vida da gente fala muita coisa. Algumas pessoas, irmãos, estão mais comprometidas com a sua cultura pecaminosa e com o que os outros podem pensar de si mesmos do que da verdade. Era o que acontecia aqui. Na hora que chegou num ponto complicado, eles disseram, não é para a gente escutar você. Porque eles eram mais comprometidos com a cultura. Eles cederam à cultura. Enquanto alguns, a cultura foi confrontada e eles se renderam a Cristo. Outros não. Quando a cultura foi confrontada, eles ficaram com a cultura. Paulo disse que a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Muitos com medo de serem taxados de vergonha ou loucura não se chegam a Cristo. E aí eu te pergunto, meu irmão, quais são os valores do mundo que te fazem não declarar Jesus com o mesmo amor? Quais são os valores? Quais são? O que é que te causa medo? De não ser bem visto? Quais valores do mundo te fazem viver de uma maneira que não demonstra santidade onde você está? Nas redes sociais, na escola, na universidade, no teu trabalho. Você está mais preocupado com o que os teus amigos vão pensar do que o que Deus pensa? Se você tem esse medo, meu irmão, você é alguém que precisa se libertar da prisão, do pensamento e conhecer a verdade que te liberta. Porque, meu amigo, meu irmão, o que esse mundo tem é um sistema idólatra que se levanta contra Deus. E quando você serve aos interesses desse mundo, você está servindo aos interesses de coisas que não adoram o Senhor, que não te conduzem à adoração ao Senhor. Nós precisamos ser diferentes. Diferente que eu estou falando não é alienado, não. Andar de terno e gravata com a Bíblia 200 quilos debaixo do braço. Não é alienado, não. Mas é você saber identificar na cultura os elementos que não adoram a Deus e dizer assim, a esses elementos eu não me submeto, a isso eu não me submeto. As coisas que prendem as pessoas no pensamento do mundo normalmente são a moda sensual. Comprar roupa hoje, mulheres, vocês sabem do que eu estou falando. Tenho 3, né? 2 a gente já, pequena é mais fácil, mas as 2 maiores já é mais difícil. Você comprar roupa para mulher, hoje é complicado. Porque toda roupa, toda moda hoje gira em torno de expor o corpo. Tudo gira em torno disso. Você só é bonito se você expor a sua pele. Isso é o que o mundo diz. Você tem que expor. E aí a gente vai lá comprar, mas é tão lindo, eu compro e uso. O que é que eu fiz? Me submeti ao sistema. É isso que eu estou fazendo. Deus diz o seguinte, o teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é para ser usado para mim. Deus diz isso, ele pertence a mim. A tua pele tu vai mostrar, sabe a quem? Ao teu marido. A tua esposa, é a ela. Na área da sexualidade, a sensualidade não deve pertencer ao âmbito fora do casamento. Não é no âmbito público. Mas o mundo ensina isso. Roupinha, curtinha, menina, desafio de TikTok. Expondo a sensualidade. Porque o mundo diz que isso é bonito. A gente está vivendo na época em que quem é honesto é besta. E quem enrola os outros é esperto. Aí você faz o quê? Para ser esperto para a galera do teu trabalho. Enrola o teu patrão. Porque aí os teus amigos vão dizer, mas se você for lá, bater o ponto direitinho, descontar o que tem que descontar, os caras vão te chamar de babão. Aí você, para não ser chamado de babão, você faz o quê? Se submete ao sistema.
que é que você está fazendo? O seu coração está adorando o mundo e não, está adorando a criatura e não o Criador. Eu recentemente postei um vídeo aí dizendo, segredo e tal, encontrei um aplicativo que põe o rosto seu em qualquer pessoa, né? Eu pus meu rosto lá no Homem de Ferro, dizia, eu tenho um segredo para contar para vocês, eu sou o Homem de Ferro. Aí postei lá, meus irmãos, antes de postar, ela viu, o que é que tu tá olhando para o celular? Eu feito um zumbi assim, olhando para o celular. Aí ela disse, o que é que foi? Eu estava analisando o que é que aquela minha postagem poderia gerar. E aí eu fui em todos os âmbitos para dizer assim, será que eu vou passar uma mensagem negativa com isso, que vai desonrar o meu Senhor? Avaliei, eu disse, não, imagino que não. Mas tem gente que tem prazer de postar coisa que desonra a Deus e não está nem aí, meu amigo. E aí eu digo o quê? Adora a criatura. Eu tenho até medo, meus irmãos. Isso é apostasia. Aí você diz, pastor, e aí, como é que a gente vai fazer? Recentemente teve um pastor aí, tem até um vídeo aí, rolou na internet, eu acho que a igreja era Deus é Amor. O cara pedindo à esposa, ajeita a câmera aí, a mulher foi ajeitar, não soube ajeitar, o cabo ficou com raiva, levantou, a câmera já filmando, toma um tapão na cara da mulher e a câmera lá filmando e todo mundo vendo o que estava acontecendo. Olha o tipo de gente que está nos púlpitos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, gente, um tempo de apostasia. Por isso que quando Jesus disse que a porta é estreita, meu amigo, é porque é mesmo. Vocês acham que na eternidade a gente não vai se surpreender, não? Mas fulano era tão certinho. O que é que estava vendo que ele não está aqui? Porque a porta é estreita. Sabe qual é a diferença? É o entendimento do que é negar a si mesmo e servir a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Paulo, diante da idolatria, Paulo serviu a Deus. Paulo falou a verdade, confrontou a cultura, expôs o evangelho. Poucos se converteram, mas aquela foi a missão que Deus chamou para ele fazer. Você tem vivido assim, meu irmão? Ou você é o missionário do mundo, ao invés de ser o missionário de Deus? Reflita sobre isso. Pastor, me dê uma lista de 10 coisas que eu não posso fazer. Eu não vou te dar. Porque se eu fizer isso, eu estou te ensinando um caminho chamado legalismo. O que você tem que fazer, meu irmão, é refletir sobre a tua adoração. O que você faz? Qual a tua motivação? Isso vai dizer muito a respeito de como está o teu coração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, misericordioso, nos ajuda, Pai, aonde estivermos, refletirmos a glória do Teu nome, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo viu a oportunidade de que alguns fossem libertos dos seus enganos, Pai, que nós possamos ter esse senso crítico, de saber que nós não estamos nesse mundo para receber aplausos do mundo, mas estamos aqui, Pai, para mostrar a Tua luz para aqueles que vão se submeter à Tua verdade, Senhor. Não queremos ser legalistas, não é isso. Tem muitas pessoas que têm uma aparência de bondade, mas são perversos. Não é esse o caminho. Mas a nossa preocupação, Pai, é a nossa adoração e tudo o que fazemos para a Tua glória, Senhor. Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Nos conduz a viver vidas santas, Pai. Vidas que se alegram em Ti. Vidas que se satisfazem na Tua glória, Pai. Não é fácil, Senhor. Tu sabes que nós lutamos todos os dias contra os ídolos do nosso coração. Mas em Cristo somos muito mais do que vencedores. E é nele que nós confiamos e esperamos. É isso que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sua vida algo vai buscar.